Bom dia a todos, meu nome é Ana Luísa, sou PCMP de Geografia da Diretoria de Ensino de Mauá e nós daremos início ao nosso ATPC de Ciências Humanas. Bom dia! O ATPC de hoje será realizado em 2 momentos. No primeiro, nós vamos falar de boas práticas, que serão apresentadas por alguns professores, e no segundo momento, nós falaremos um pouco sobre a integração curricular. E aproveitando o momento em que estamos participando do penúltimo ATPC do ano de 2021, eu quero agradecer a cada um de vocês pelo esforço e pela dedicação que colocam diariamente no trabalho em sala de aula. Muito obrigada. Todos vocês sabem que nós passamos por muitas coisas esse ano e o ano passado, enfim. Mas, graças à dedicação de cada um de vocês, nós conseguimos finalizar esse ano com muitas vitórias. E como forma de celebrar essas vitórias, para fechar com chave de ouro, eu trouxe alguns desses momentos para compartilhar com todos vocês. Desde já, eu gostaria de agradecer a todos os professores e as escolas que compartilharam com a gente esses momentos. Nesse primeiro momento, a escola Mário Leandro compartilhou o trabalho da professora Valdelice Conceição dos Santos. O trabalho da professora Valdelice buscou considerar o protagonismo do estudante, permitindo que os alunos sejam os personagens principais no processo de ensino-aprendizagem e que eles participem de todas as fases, desde o planejamento, a execução, até a autoavaliação. Para a professora, a história ela precisa ser contada aos alunos, para que eles se sintam parte do processo histórico de construção do nosso país. E através de pesquisas, os alunos desenvolveram uma atividade, facilitando o processo de expressão e construção do pensamento. Esse processo pode acontecer através de rodas de conversa, através da construção de jogos, vídeos ou outras dinâmicas que façam parte da realidade de cada unidade escolar. Nós veremos a seguir o projeto que foi apresentado pelos professores da Escola Estadual Poetisa Cora Coralina, e eu queria ressaltar a importância do diálogo entre as áreas do conhecimento e o quão importante ele é para o crescimento do aluno e para o aprendizado do aluno, até que para que a escola faça sentido para esse estudante. Meu nome é Sandra, eu sou a professora de Ciências do Cora Coralina e eu estive envolvida com um projeto a convite do professor Adelino, e esse projeto nosso aqui do Cora Coralina me levou a ter várias visões da importância, de como que é importante levar os alunos a uma iniciação científica, a um conhecimento. A partir do momento que eles moram aqui, está inserido no meio ambiente, e trazer um meio ambiente para eles, que eles verem a importância que esse meio ambiente tem para a sociedade, é fantástico. Eu estive inserida num curso e percebi que a natureza, ela necessita ser cuidada, ela precisa ser cuidada. E a partir desse olhar que eu tive e a importância que eu vejo dos alunos estarem cuidando da natureza onde eles moram, eles vivenciam a todo momento, então eu acredito que podemos envolver todas as áreas de estudo, a ciência,
né? A história, a geografia, o local, a região, é tudo de bom que a gente possa estar apresentando para os alunos e eles trazendo de volta para a gente nessa iniciação científica. Obrigada. Oi, gente, meu nome é Cláudia, sou professora de Biologia. Estou nesse projeto já faz alguns anos, desde 2012, quando a gente entrou aqui no Cora Coralina, eu, professor Adelino, participando das feiras culturais que a escola, né, tinha como objetivo fazer atividades culturais de forma diferenciada. Porém, durante esse percurso, nós percebemos vários percalços no caminho, várias dificuldades. Uma das primeiras dificuldades foi implantar o projeto mesmo, né? Fazer que a gestão entendesse a importância do projeto, fazer com que os alunos também entendessem a importância de cuidar das nascentes da cidade, e agora toda essa questão que vem envolvido com outros projetos do lixo, e aí nós fomos caminhando. Quando a gente chega para participar dessas outras feiras fora do âmbito da escola, né, que nós temos a FEFESP, a FEBRACE, essas outras feiras, nós encontramos também outras dificuldades. E quais são elas? Precisa-se de muito tempo mesmo, muita dedicação. É um processo científico bastante longo, né? Bastante intenso. A gente precisa de estudar, de ler. Tanto é que nesses últimos tempos agora, tivemos que doar vários dias, várias horas, para que tudo isso acontecesse. E às vezes, por conta da nossa rotina de trabalho, acaba sobrecarregando um professor que faz parte do projeto, ou sobrecarregando um outro aluno que talvez tenha um pouco mais de tempo livre, né, por conta das demandas também do próprio aluno. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que é maravilhoso poder participar desses projetos, porém, a nossa dedicação, a participação, ela às vezes acaba se esbarrando nessas questões de tempo mesmo, de dedicação, que infelizmente o Estado não nos proporciona. Eu sou o professor Adelino, estou aqui com a professora Cláudia desde 2012, defendendo a área da ciência da natureza. Porém, a cada ano que passa, é justificável a necessidade da interdisciplinaridade. Os projetos de feiras iniciais eram de todas as disciplinas. Depois, com o decorrer de mudança de gestão, enfim, inúmeras coisas, a área de ciência da natureza continuou desenvolvendo a parte da pesquisa. Em 2015, nós iniciamos um projeto mais desafiador, que era de saber a potabilidade de uma nascente a qual a comunidade escolar consumia. Passamos por vários desafios e conseguimos essa análise evidenciando que aquela nascente, né, ou seja, fonte de água mineral natural, era potável. E esses desafios levou à necessidade da participação de todas as áreas de conhecimento, principalmente a área de ciências humanas. Ao tratar com os órgãos públicos, a gente viu quão é difícil ter retorno. Então, é de muita importância essa ajuda, né? Ajuda para a resolução de problemas. Em 2017, continuamos com as análises apenas para monitoramento dessa nascente. 2018 também, apenas análise. 2019, começamos a pensar em expandir o projeto, ou seja, ver outras nascentes ou fontes de água natural a qual a população consumia. Aí surgiu o Matarazzo e a Pedreira. Essas são fontes de Rio Grande da Serra.
Nesse desafio, a gente ampliou, né, a nossa dificuldade e nós chegamos a uma necessidade não só de ter os resultados de análise potável, não, e sim saber o monitoramento oficial, onde nós chegamos em 2020 à iniciação científica propriamente dita, onde nós fomos inseridos numa feira, que seria a FECESP. Esse foi a convite da diretoria de Mauá, diretoria de ensino de Mauá. Nesse desafio, pela FECESP, nós nos deparamos com alguns problemas, principalmente da escrita. Então, além das ciências humanas, que a gente já tinha detectado, né, a importância, vimos também a necessidade da linguagem e código. Então, mais uma área de conhecimento que a gente precisa continuamente, né, de ajuda. Com a pandemia, nós conseguimos avançar na FECESP pela diretoria de Mauá, porém, também fomos inseridos na FEBRASE. Só que na FEBRASE, eles deram retorno do porquê o projeto não ia adiante. E nós vimos que mesmo com algumas ajudas, a gente precisaria evoluir muito mais. E onde fomos inseridos num curso pelo Instituto 3M. Para 2021, já conseguimos essa linguagem mais próxima da realidade de uma feira externa, porém, tivemos ainda a pandemia, aulas à distância, né, online, e a dificuldade para a continuidade do projeto pelos alunos. Mas tivemos a felicidade de conhecer a Ellen e a convencer, né, de que precisaríamos dessa colaboração. Por quê? O aluno é o protagonista. E a partir daí, a própria Ellen vai deixá-los a par, né, de como está o projeto, o que precisa ser melhorado e a continuidade. Só fechando um pouquinho nessa parte de ajuda, tivemos sim uma ajuda concreta de um professor de Ciências Humanas, o professor Rogério, Filosofia e Sociologia. Nós visitamos uma estação de tratamento de esgoto e acredito que foi nesse momento, porque a Ellen também não é das ciências da natureza, ela é mais das ciências humanas, mas ela se sensibilizou, viu uma problemática real, viu também as dificuldades que a gente está tendo, né, para acessar resultados, a problemática da própria análise, como que é o desafio, porque como ela não é das ciências da natureza, ela não gostava muito de alguns aparelhos científicos, mas ela, com maestreza, ela fez a apresentação de tudo isso e é para a gente um orgulho. Então tivemos dificuldade com o aluno, inclusive uma das partes do aluno que eu vejo como uma ajuda, né, para projeto científico é um psicólogo, porque são N motivos da desistência. Inclusive a gente pode depois até relatar cada um, né, numa outra oportunidade. Mas um psicólogo ajudaria tanto o aluno quanto o professor, porque não é fácil. O aluno é o protagonista, mas quando a gente está acompanhando ali, precisamos ter um controle muito grande nas emoções, e até para deixá-los tranquilos. Enfim, então agora deixamos com a Ellen, né, para dizer ao certo o que ela aprendeu, vivenciou e fortalecer esse projeto que, na minha opinião, por ser morador de Rio Grande da Serra, consumir água natural e ver que é um recurso público e necessário, muito importante. É isso. Oi, eu sou Ellen Regina de Matos Miliani. Eu estudo na Escola Estadual Poetisa Córea Coralina e eu estou no 3º ano do ensino médio. O nosso projeto se chama Conhecendo a Qualidade da Água Mineral das Fontes Naturais. A maior parte da população consome fontes de água mineral natural pública, mas pouco se sabe sobre a potabilidade dessas fontes. Assim, nós decidimos verificar se existiam plataformas públicas onde divulgava a composição físico-química e grau de potabilidade das nossas águas. Foi encontrada a plataforma Ciságua, porém, apesar das várias tentativas de acesso, não conseguimos acessar de jeito nenhum. Depois dessas tentativas fracassadas, decidimos ir pessoalmente na Anvisa para coletar dados.
foi pedido para enviar um ofício e não obtivemos qualquer resposta. Assim, nos surgiu a questão: é possível tornar público os dados das fontes de água de uso comum? Com essa questão em mente, decidimos começar um projeto, inicialmente em Rio Grande, mas que poderá ser expandido futuramente, onde divulgaremos as informações por meio do blog Água Rio Grande da Serra, que deverão ser cedidas pela Anvisa. Assim, o grupo vai atualizar o blog periodicamente, com uma linguagem técnica e a outra com uma linguagem popular. Assim, qualquer leigo vai poder entender as informações da água que consome. Para espalhar essas informações, criamos um QR Code que, quando escaneado, qualquer um terá acesso à composição da fonte que bebe. Vamos espalhar esses QR Codes pelas fontes de Rio Grande da Serra. Então, com futuras parcerias, iremos expandir o protótipo para todas as fontes que a Anvisa ceder a qualidade. Esse aqui é o nosso protótipo. Tem essa lanterna que é movida a energia solar. Então, mesmo de noite, ela vai ficar acesa. Essa lanterna vai iluminar o nosso QR Code. E esse QR Code vai dar acesso ao blog. Então, vai ser muito fácil qualquer um conseguir as informações. Esse projeto ele é inovador porque pouco se sabe sobre a potabilidade da água tanto de Rio Grande da Serra quanto de qualquer outro lugar. Você pode pesquisar a potabilidade em Ribeirão, em Rio Grande, em Mauá, em Guapituba, por assim vai. Você dificilmente vai encontrar as informações sobre a sua água que você consome. E esse projeto ele visa justamente divulgar as informações para que todos tenham acesso a essa informação, para que todos saibam o que estão consumindo e todos possam cobrar dos órgãos competentes qualquer deslize que seja. Esse projeto é muito agregado por professores de humanos porque, obviamente, além de ser uma coisa bem científica, é muito sociológica. Tem muita sociologia nisso, principalmente, mas também as outras matérias. Mas a sociologia principalmente por causa que isso é uma coisa que ela agrega a sociedade toda, todas as cidades. É uma coisa que é sobre informação e a sociologia visa justamente isso. E é muito importante, então, os professores de humanas estarem envolvidos por causa que eles vão ajudar a ter esse contato com as outras pessoas. Bom, eu acredito que essa área de humanas pode ajudar na questão de comunicação, principalmente. E é muito interessante você também entender a história disso, por causa que você vai ver que você vai ter um meio de cobrar, você vai falar assim, não, você não pode falar isso porque já aconteceu isso, sabe? E é muito importante isso, justamente na questão da comunicação, porque talvez a área de ciência seja técnica demais, mas a área de humanas possa se comunicar melhor, de um jeito mais acessível, mais aberto. E é por isso que eu acho importante. Eu espero que mais alunos interessados apareçam e que as pessoas entendam como é importante viver com a informação, como é importante ter informação. Esse projeto é tudo sobre informação, porque se eles não têm informação, eles não têm nada. E é por isso que nós somos tão controlados hoje em dia pela mídia, pela política, pelas grandes empresas, porque nós não temos informação. E continuar essa cultura de falta de informação significa que vamos nos deixar ser controlados. Esses projetos trouxeram à luz a questão da integração curricular e revelou como o ensino está desconectado das demandas atuais, a questão da fragmentação das áreas do conhecimento, enfim, nos mostra como as disciplinas elas devem ser integradas para que façam um sentido maior para o aluno. Essa fragmentação faz com que os jovens não se interessem ou não se identifiquem mais com o processo atual de aprendizagem. E aí, as metodologias integradoras, elas indicam e explicitam as relações entre os componentes dentro de uma unidade escolar. E embora pareça muito difícil e muito custoso para alguns profissionais entender essa conversa
entre as áreas, nós já fazemos isso hoje, enquanto as competências da disciplina, elas dialogam com as competências de área e que, por sua vez, elas dialogam com as competências gerais. Nós precisamos utilizar de todos esses recursos para conseguir montar uma aula em sala de aula. A integração nada mais é do que esse diálogo, porém com áreas diferentes. Nós temos aqui as 10 competências gerais da BNCC. A primeira delas é o conhecimento. O que é essa competência? É para valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social e cultural. Ela serve para entender e explicar a realidade, colaborar com a sociedade. Na segunda, nós temos o pensamento científico, crítico e criativo, que é para exercitar a curiosidade intelectual e utilizar a ciência com criatividade para investigar causas, elaborar hipóteses, formular e resolver problemas, além de criar soluções. Na terceira, nós temos o repertório cultural, que é para valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais, para fruir e participar de práticas diversificadas da produção artística cultural. Na quarta, nós temos a comunicação, que é para utilizar diferentes linguagens, expressar-se, compartilhar informações, experiências, ideias, sentimentos, enfim. Na cultura digital, é para compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética, para comunicar-se, acessar e produzir informações, conhecimentos, exercer o protagonismo e autonomia. Na sexta, nós temos o trabalho e projeto de vida, que é para entender o mundo e apropriar-se de conhecimentos e experiências, para entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia e responsabilidade. A argumentação, ela tem base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar, defender ideias, pontos de vista e decisões comuns, com base em direitos humanos, consciência socioambiental, consumo responsável e ética. Autoconhecimento e autocuidado é para conhecer-se e compreender-se na diversidade humana e apreciar-se, para cuidar da sua saúde física e emocional, reconhecendo as suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Na nona, nós temos empatia e cooperação, para exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, para fazer-se respeitar, promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e a valorização da diversidade, sem preconceitos de qualquer natureza. E na décima, nós temos a responsabilidade e cidadania, para valorizar e apropriar-se de conhecimentos e experiências, entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas à cidadania, ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia. E aqui nós temos as competências específicas de geografia para o ensino fundamental, que são elas: utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação na sociedade, natureza, e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas. Na segunda, estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecer a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como os seres humanos fazem o uso de recursos da natureza ao longo da história. A terceira, desenvolver autonomia e senso crítico para a compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço. A quarta,
desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso de linguagens cartográficas e iconográficas de diferentes gêneros textuais, e das geotecnologias, para a resolução de problemas que envolvam informações geográficas. Na quinta, nós temos como desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico, científico e informal, além de avaliar ações e propor perguntas e soluções, inclusive tecnológicas, para questões que requerem conhecimentos científicos da geografia. Na sexta, construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza. Na sétima, agir pessoal e coletivamente, com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. E aqui nós temos as competências específicas de ciências humanas para o ensino fundamental, que são elas: compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito, a diferença, em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. Na segunda, analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico, científico, informal, com base nos conhecimentos de ciências humanas, considerando as suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas no mundo contemporâneo. Na terceira, identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. A quarta, interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das ciências humanas, promovendo acolhimento, valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades sem preconceitos de qualquer natureza. A quinta, comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados. A sexta, construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas, para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando responsabilidade, protagonismo, voltados para um bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A sétima, utilizar linguagens cartográficas, gráfica e iconográfica de diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação, de comunicação, no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal, relacionando localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. Agora uma reflexão. Como nós conseguimos encaixar todas essas informações nas nossas aulas? Nós temos as competências gerais, as competências específicas das áreas de ciências humanas e as competências específicas de geografia.
É importante ressaltar que quando nós entramos numa sala de aula, nós não trabalhamos pura e simplesmente as competências. Nós trabalhamos com atividades e conhecimentos. A partir dessas atividades, nós desenvolvemos as competências, a fim de alcançar a formação integral dos nossos alunos. E a partir desses conhecimentos, nós contribuímos para uma formação cidadã, formando pessoas com um sentimento humano mais amplo. Mas de que forma a integração pode ocorrer na prática? Nenhuma disciplina é uma ilha. As áreas podem e devem trabalhar de forma conjunta. Hoje nós vivemos um cenário em que a escola não está fazendo tanto sentido para o aluno em relação à forma como as coisas são replicadas. Então, nós vivemos hoje a necessidade de romper com a centralidade das disciplinas do currículo, substituindo por aspectos mais globalizadores, que faça um real sentido para o estudante. Ainda há quem pense que os alunos eles não têm maturidade para fazer escolhas responsáveis em relação a si e ao que eles querem de verdade. Mas com um currículo mais flexível, nós podemos auxiliar esses estudantes a fazer escolhas mais responsáveis. Mas para que isso aconteça de verdade, para que esse aluno tenha responsabilidade de fazer essas escolhas, nós temos que trabalhar o projeto de vida e desenvolver os seus talentos e aptidões. E nesse sentido, os itinerários formativos do novo ensino médio, eles visam essa profundidade e amplitude. Eles vêm com um viés mais aplicado à vida cotidiana do aluno. E o termo itinerário formativo surge como uma novidade, e hoje ele traz um aprofundamento em uma ou mais áreas do conhecimento. E dessa forma, os itinerários formativos poderão mobilizar as competências e habilidades de diferentes áreas, e elas não precisam necessariamente estar vinculadas às competências e habilidades da BNCC, mas elas terão competências e habilidades mais voltadas e aplicadas para uma vida cotidiana, para que realmente isso faça sentido para o aluno, promovendo um desenvolvimento integral dos estudantes e colocando os jovens no centro da aprendizagem, para que eles desenvolvam as suas várias dimensões, intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. Nós teremos a seguir algumas interações no chat. Vocês terão 5 minutos para cada participação.
Oh, Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ó, Lude. Lourdes, tu não tá me ouvindo chamar não, Lourdes? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Lourdes.
fica aí fazendo nada. Desenhando o nome. Obrigado a todos pela participação e tenham um bom dia.